Pretendo a gente terminar o conteúdo desse assunto neste domingo. E você que está aqui, mas não assistiu a primeira aula, no nosso canal da igreja, no YouTube, está lá a aula do domingo anterior. E esta também vai estar sendo colocada lá no canal do YouTube. Se você, por acaso, tiver que se ausentar, você pode concluir a aula assistindo pelo YouTube. Vamos relembrar algumas datas históricas importantes que a gente viu no domingo passado, sem se deter aos detalhes. Os detalhes foram dados no domingo passado e estão disponíveis no YouTube, na aula que está lá colocada. A gente viu que a Igreja de Roma é uma igreja que foi fundada junto com demais outras igrejas. Ela é filha da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, por volta do ano 30, e que não se sabe ao certo quem foi que fundou, apesar da alegação da igreja católica apostólica romana de que tinha sido em conjunto os apóstolos Pedro e Paulo. Vimos que, certamente, em 67 depois de Cristo, o apóstolo Pedro foi, de fato, crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano, e que ele teria tido passagem sim pela Igreja de Roma, e ainda que teria, por acaso, pastoreado aquela igreja, isso não significa que ele teria sido o primeiro Papa, ou que a gente analisou biblicamente, ele seria a pedra pela qual a igreja foi fundada. Vimos também que, após séculos de perseguição, em 313, Constantino, ele faz o Édito de Milão, o Édito da Tolerância, tornando o cristianismo uma religião lícita, acabando com as perseguições. E em 325, ele abre o Concílio de Nicéia, um concílio ecumênico para discutir uma questão cristológica, a questão da divindade e da humanidade de Cristo, ficando decidido que Cristo é 100% humano, 100% Deus. Ele tem essas duas naturezas plenas, elas estão juntas, mas não se confundem, é a união hipostática de Cristo. Em 380, o imperador Teodósio I, ele faz o Édito de Tessalônica, tornando o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. Então, de uma religião que estava sendo perseguida, ela passa a ser agora uma religião imperial. Isso traz um certo conforto para os cristãos nesse momento, mas também vai trazer uma série de consequências. Quando o cristianismo deixa de ser perseguido, como a gente viu na mensagem do pastor Cláudio hoje, o povo de Deus sempre há de encontrar tribulação e perseguição. Mas na hora que há uma certa tranquilidade, a gente deve ficar atento ao que está acontecendo. E nesse caso aí, as perseguições, elas acabaram, e o cristianismo agora era a instituição predominante, e agora se tornava o perseguidor aos povos pagãos, fazendo com que a conversão ela não se desse mais através da cruz, mas sim da espada. Vimos que em 381, o Concílio de Constantinopla, ele reconheceu que 5 igrejas que tinham sido fundadas por apóstolos, elas seriam chamadas de patriarcados, com jurisdição sobre sua região. A igreja de Roma, a igreja de Alexandria, Antioquia, Jerusalém e a recém-fundada igreja de Constantinopla. Vimos também que em 382, o Papa Damaso I, ainda não era chamado Papa, o bispo de Roma, Damaso I, ele faz uma lista dos livros canônicos, segundo a qual ele achava que seriam os livros reconhecidos. Ainda não tinha fechado, pelo menos, o cânon completo. E aí, o que é que ele coloca? Ele reconhece 6 livros apócrifos que estão na Septuaginta e pede para que Jerônimo faça uma tradução da Bíblia para o latim vulgar, a tradução que foi chamada de Vulgata, que contemplou 7 livros apócrifos, veremos hoje. No século IV, então, a igreja adotou uma prática que não é uma prática comum cristã, nem judaica, que é a prática de súplica aos santos, baseada justamente num dos livros apócrifos, segundo a Macabeus, a gente vai ver hoje também. E no século V, vimos o sincretismo religioso. Pessoas pagãs que estavam sendo forçadas a se tornarem cristãs, elas agora, para poderem continuar cultuando seus deuses e suas deusas, eles travestiam esses deuses com roupagens de santos, de personalidades do cristianismo. E aí começou a surgir esse sincretismo entre os deuses pagãos e os santos do cristianismo. 431, Concílio de Éfeso, para também decidir uma questão a respeito da divindade, da humanidade de Cristo.
ele reconhece contra Nestório, que dizia que Maria havia gestado apenas o homem Jesus e não o Filho de Deus. Eles acabam reconhecendo que Maria gestou Jesus, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, porque não há divisão, são duas pessoas, ou duas naturezas distintas, separadas, com personalidades diferentes numa única pessoa. Isso fez com que o concílio adotasse para Maria o termo Theotokos, mãe de Deus, mas ressaltando que isso significava que o bebê que estava sendo gestado em seu ventre era, de fato, não só Jesus, mas também o Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Vimos que em 440 sobe ao episcopado de Roma o bispo Leão I, que foi o primeiro a ser chamado de Papa, e também o primeiro a ter um certo poder temporal também sobre a sua região, não só um poder espiritual. Na vacância do imperador que estava no Oriente e o enfraquecimento do Império Romano Ocidental, ele assume diante de crises políticas, inclusive a invasão dos hunos através de Átila, e ele que vai à frente para fazer acordos de paz, ele assume então o poder temporal da cidade de Roma e mais tarde de toda a jurisdição do Império Ocidental Romano. Isso vai desencadear, em 1054, no cisma, o grande cisma, porque o bispo de Roma vai alegar, então, que tem a primazia sobre toda a cristandade, o bispo de Constantinopla não vai aceitar, e eles vão começar uma disputa até que um excomunga o outro. E agora a gente entra num período, após o cisma, um período em que há corrupção na igreja medieval. Vimos, então, que a igreja ela se tornou uma instituição imperial, e que as principais funções do império estavam a cargos agora do bispo. O imperador nomeava bispos para serem seus assessores, para tomarem conta de setores administrativos do império. Então, hoje, naquela época, era vantajoso você ser um oficial, um sacerdote da igreja. Enquanto na época das perseguições você estava colocando sua vida em risco, agora você estava recebendo poder, você estava recebendo riquezas, porque os salários também eram salários grandes para esses grandes dignatários do império. E aí nós vamos ver uma série de decadência acontecendo na igreja de Roma. Os papas, que eram a mais alta dignidade da igreja, eles começam a se corromper também. Vamos ver então que Sérgio III, por volta de ele começou seu episcopado em 904 e foi até 911. Com ele começou a chamada Era das Meretrizes. Por quê? Sérgio III tinha uma amante chamada Marósia, com quem se relacionava desde os 15 anos de idade. Ela, sua irmã Teodora e sua mãe, também chamada Teodora, puseram no trono papal os seus amantes e os seus filhos bastardos, transformando o palácio pontifício num verdadeiro bordel. Marósia se tornou marquesa de Túsculo e senatrix de Roma. Então vejam que a partir de então a decadência espiritual vai chamar a decadência moral. Um abismo chama o outro abismo. E a gente vai destacar, não todos, não dá para fazer isso, não dá para a gente ver 1000 anos de história em pouco tempo, mas pelo menos destacar alguns pontos que são chave para a gente entender a decadência moral que estava acontecendo com a igreja, e mostrando que a instituição ela não pode ser confundida com o corpo de Cristo, e principalmente a infabilidade papal, ou qualquer outro dogma ligado ao bispo de Roma não pode ser amparado historicamente diante desses fatos. Vemos que Anastácio III, Lando e João X foram todos postos e depostos no papado por Teodora, sua mãe, e Marósia. E quando eles eram depostos, como é que eles eram? Anastácio foi envenenado, Lando foi envenenado. Então vejam que a forma até de deposição também era o assassinato dos pontífices. João XII, neto de Marósia, foi condenado por todos os crimes possíveis: roubo, assassinato, violação de virgens e adultério. Quando então ele acabou sendo morto por um marido traído. Gregório IX, com ele ocorreu o concílio de Toulouse, em 1229, que confirmou a Inquisição, entregando a ordem religiosa dos dominicanos. Neste concílio, a leitura da Bíblia foi oficialmente proibida ao povo. Então, vejo que a partir de então, o povo não teria mais acesso às Escrituras, ao livre exame das Escrituras. Era oficialmente proibida ao povo, para que os abusos da instituição não fossem confrontados com as Escrituras e eles vissem que estaria alguma coisa errada com a igreja.
Inocêncio IV sancionou o uso de tortura para arrancar confissões dos suspeitos de heresia. Então veja a igreja agora praticando tortura com os suspeitos de heresia. Claro que, diante da tortura, muitos suspeitos acabam confessando o que não fizeram. Bonifácio VIII foi um cético na religião cristã, mas que acreditava em magia e usava diversos amuletos. Então nós temos aí um papa que não acreditava na fé cristã e que era um místico, usava de feitiçaria, e foi com ele que foi decretado que fora da igreja romana não havia salvação, e que a salvação dependia da submissão do cristão ao Papa. Então veja, para ser salvo, você tinha que se submeter ao Papa. Que Papa? Pelo menos no caso de Bonifácio VIII, um Papa que não é um agnóstico, não acredita na fé cristã, e que é um místico, um feiticeiro. Mas nem tudo são trevas. A gente não há que pensar que mesmo nesse período terrível, pessoas boas não estiveram na igreja. Há sempre um rebanho, um pequeno rebanho fiel. Assim como nos 40 anos em que o povo de Israel andou vagueando pelo deserto, porque aquela geração foi incrédula e foi proibida de entrar na Terra Santa, crentes fiéis a Deus estavam no meio daquelas pessoas. Assim nessa geração também. E tivemos sim também bons papas. Por exemplo, Clemente VI, ele se destaca porque, embora fosse um príncipe muito rico, foi bastante generoso com os pobres e as vítimas da peste negra que assolava a Europa. Ele também protegeu os judeus da Inquisição, tanto que, quando Clemente VI morreu, os judeus europeus oraram em suas sinagogas pelo descanso de sua alma. Outro papa bom desse período foi Inocêncio VI, que, na mesma época de John Wycliffe, esse Papa Inocêncio VI também sentiu a necessidade de uma reforma na igreja romana, mas não conseguiu executá-la. Mas os maus exemplos continuam também. Era majoritariamente, por causa do como eu falei, a instituição ganhando bastante poder, bastante dinheiro, isso fazia com que houvesse uma procura, uma luta para se atingir o status, o ofício de Papa. E não eram poucos os conclaves que terminavam com assassinato dos opositores ou suborno para que, na eleição, determinado candidato ganhasse. Nicolau V foi quem autorizou o rei de Portugal, Dom Afonso V, a guerrear contra os povos africanos, tomar-lhes suas propriedades e escravizar sua gente, pedindo 5% do lucro obtido com o tráfico de escravos. Então vejam que o amor às pessoas, o amor aos povos, não era mais uma característica da instituição, ou pelo menos do seu chefe, do seu líder, durante aquela época. Sixto IV sancionou a Inquisição Espanhola e decretou que o dinheiro livraria as almas do purgatório. E nomeou 8 sobrinhos seus como cardeais, muito embora alguns fossem ainda crianças. Então, vejam como estava corrompido, então, a Igreja Católica. Inocêncio VIII teve 16 filhos, frutos do adultério com mulheres casadas. Multiplicou os cargos eclesiásticos e vendeu-os por uma fortuna elevada. Então, não deveria nem se chamar Inocêncio, deveria ser Culpádio VIII. E, nas vésperas, então, da reforma, Júlio II, 1503 a 1513, no seu pontificado, ele comprou o pontificado, manteve diversas amantes na Santa Sé e explorou a venda de indulgências e sua proliferação de relíquias religiosas, que, embora fossem falsas, foram autenticadas pela Igreja, que a elas atribuiu poderes miraculosos. Só sobre as relíquias, a quantidade de fragmentos da cruz, dá para construir uma catedral, é o que se dizia naquela época, não é? Então vejam que a proliferação disso, mercadológica, é claro, sempre visando, então, o enriquecimento da instituição, fez com que houvesse essa corrupção. Então, aqui nós vimos o cenário pelo qual Lutero se deparou, e esse Papa ele foi até 1513, então foi justamente contemporâneo a Lutero. Agora nós vamos fazer uma análise dos principais dogmas atuais do catolicismo. Eu não consigo, nesse pouco tempo, a gente explorar todos os dogmas, que são complicados, fazendo uma comparação com o protestantismo. Eu falo complicado não como um desrespeito ao catolicismo, mas complicado diante da nossa cosmovisão reformada. Afinal de contas, estamos fazendo aqui um estudo comparativo, porque somos protestantes e porque há uma certa distinção do protestantismo com o catolicismo.
como nosso berço comum é o cristianismo, nossa cosmovisão mãe é a cosmovisão cristã, então temos que fazer um comparativo, porque o protestantismo saiu do catolicismo, quais são os dogmas, os principais pontos que fazem com que não haja comunhão de fé entre essas duas vertentes do cristianismo. Primeiro, culto aos santos. O culto aos santos fundamenta-se originalmente na intercessão dos santos. O que é isso? É o dogma de que os santos, eles receberam uma graça especial pela qual eles podem ouvir nossas petições e interceder junto ao Pai e fazer com que nossas petições sejam atendidas. Eles se baseiam em algumas passagens que a gente vai analisar aqui. Primeiro, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quando eles olham aqui, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que eles dizem? Isso aqui, essas nuvens de testemunhas é a comunhão dos santos, são os santos que já estão no céu e estão nos rodeando, estão nos vendo, sabem do que está acontecendo aqui neste mundo. Outra passagem que ele se baseia em Apocalipse 5, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, os santos mártires, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles têm, segundo esse Apocalipse, eles têm noção do que está acontecendo aqui, porque sabem que ainda não foi julgado este mundo, e que a justiça ainda não prevaleceu sobre este mundo. Então, duas passagens, apenas eu não posso destacar todas e analisar todas, mas essas são duas passagens pelas quais esse dogma a intercessão dos santos, ele se baseia. De acordo com essas passagens, então, os santos sabiam o que se passa entre os vivos, porque se encontram num estado glorioso, com conhecimento superior ao nosso. Então, nos céus, eles podem ver exatamente o que acontece aqui de forma global. As passagens elas são difíceis a gente interpretar com relação a se no céu, a Bíblia é silente, não dá detalhes a respeito do céu. Então, as passagens são difíceis de a gente interpretar se no céu, aqueles que estão lá, eles têm consciência do que está acontecendo de forma global no mundo. Uma coisa certa a gente pode perceber, eles não teriam ciência das situações particulares, não teria ligação direta com a situação particular, dá a entender que isso não seria possível biblicamente. Com relação à ciência do estado global, há eruditos que vão defender que sim, há eruditos de tantos os lados, catolicismo e protestantismo, vão defender que não. E como é um ponto obscuro, a gente prefere não ficar nem com a posição nem outra, fica sendo um mistério também. Mas ainda que nos céus, as pessoas, os crentes, os santos que estão lá no céu, eles saibam o que está acontecendo aqui na terra, a decorrência disso para uma intercessão junto a Deus, e aí uma intercessão dos santos neste mundo, ela não tem amparo bíblico algum, não por essas passagens. Jeremias 15, 1. Uma passagem pela qual agora eles vão utilizar para dizer que sim, os santos nos céus, eles intercedem pelos vivos. Jeremias 15, 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Aqui estamos falando de Jeremias, às vésperas, então, da invasão da Babilônia, da destruição da Judéia. E o que Deus está dizendo é que, ainda que Moisés e Samuel viessem interceder pelo povo, eu não me inclinaria contra esse povo, porque o limite de pecados deles chegou ao máximo, cruzaram a linha vermelha. Então, eles vão ser deportados, não há volta. Mas percebam, aqui tem uma expressão que indica que tipo de frase, que tipo de oração é esta. Ainda que, é uma hipérbole. Ele não está dizendo que, de fato, Moisés e Samuel se puseram diante de Deus e Deus disse, não tem jeito, vocês podem até ceder. Eles colocaram um ainda que, uma hipérbole, como nós temos em outras passagens da Bíblia, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Não é? Você está colocando hipérbole, como se eu dominasse todos os idiomas humanos e ainda a linguagem dos anjos. Isso é hipérbole, não é um fato. Então, essa passagem é Deus falando uma hipérbole, não que Moisés e Samuel, eles de fato intercederam pelo povo. E segundo a Macabeus, como eu havia falado, é o texto em que eles se baseiam para que os santos nos céus, eles intercedem pelos vivos. Eis o que tinha visto. Onias, que foi sumo sacerdote, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida apareceu, do mesmo modo, um homem com cabelos todos brancos. Então, tomando a palavra, disse-lhes Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Ocorre que quando a segunda Macabeus está narrando esse fato, o sumo sacerdote Onias já estava morto e Jeremias também já estava morto. Então, o que ele está dizendo é que no céu, e eles tiveram visão do céu, o sumo sacerdote Onias estava intercedendo pelo povo e o profeta Jeremias também estaria intercedendo pelo povo, segundo a Macabeus. Então, eles se baseiam nessa passagem. E foi essa a passagem crucial para a ideia da intercessão dos santos. Para o catolicismo, por estarem assistindo aos vivos pela graça do Senhor, os santos não só podem interceder pelos vivos, como podem ouvir pedidos de oração a eles enviados. Então, particularmente, segundo a doutrina católica, se eu fizer uma oração dirigida a Santo Expedito no céu, vai ouvir. Mas isso acaba sendo a incorporação de um atributo de Deus que é não comunicável, que é o da onisciência. O atributo da onisciência, Deus, antes de mais nada, só falando sobre os atributos de Deus tem vários atributos. Uns, ele se comunicou ao homem, ou seja, o homem tem esses atributos. O atributo da inteligência, o atributo do amor. Outros, ele não comunicou ao homem. Onipresença, onisciência, onipotência. Então, entender que uma pessoa lá no céu, ela pode escutar uma petição a ela dirigida, e não só uma, mas imagine que no mundo todo, 3 pessoas estejam, 3 é pouco, mas estejam em determinada noite, por exemplo, no dia festivo de Santo Expedito, fazendo uma petição a esse santo. Ele estaria escutando as 3 simultaneamente, como é que é isso? De lugares diferentes do mundo. Então, isso acaba sendo onisciência, isso acaba sendo o ser humano arrogando para si um atributo que é de Deus. Assim, as orações dirigidas aos santos pretendem que esses sejam intercessores intermediários junto a Deus e que, pela graça do poder de Deus, podem atender essas orações a eles dirigidas. Então, eles receberam por causa da piedade ou da forma como entregaram suas vidas por amor a Cristo, esse poder, esse atributo divino de poder ser intermediários diante de Deus. Tiago 5, 16, 17 diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Pegando essa passagem, eles dizem, está vendo aí? Então, a Bíblia manda que a gente deve orar uns pelos outros, então devemos orar pelas pessoas, confessar os nossos pecados. E que a oração de um justo tem muito poder. E aí, quando eles falam justo aqui, eles entendem então o quê? Os santos. Quem são os justos? Senão os santos que estão no céu, a comunhão dos santos. Mas Tiago não está falando de pessoas que estão falecidas. O texto não dá a entender isso. Tiago está falando da igreja. Os justos aqui são os santos da igreja, os santos vivos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, essas pessoas, elas têm culpa e elas estão confessando mutuamente. Muito pode a oração do justo, um justificado, não um justo por si, em essência, mas aquele que foi justificado por Cristo, um crente genuíno. E aí ele fala, mas está falando de Elias, e Elias já estava morto quando o Tiago escreveu, então está falando que Elias ora, que Elias intercede. Não, Tiago está só citando o exemplo de Elias durante a época de Elias, quando Elias estava vivo, porque esse evento em que ele orou pedindo que não chovesse foi quando Elias estava vivo, e não Elias já morto pediu para que houvesse uma intervenção climática em Jerusalém, não é isso. E também dessa passagem,
eles inferem que há santos especializados em determinadas áreas, como Elias seria um santo climático. Em questões climáticas, ore para Santo Elias, porque ele resolve. Há santos casamenteiros, como Santo Antônio. Há santos que são responsáveis por certas áreas da natureza, outros por certas áreas de atividades humanas. E assim vai os santos padroeiros, e depois padroeiros de localidades. Eles começam a tirar, então, desenvolver teologia em cima de ensinos obscuros tirados das Escrituras. Levítico 19:31. Não nos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busques para não ficar contaminados por eles. O que é isso, se não consultar os mortos? Eles estão mortos. O que é isso, se não consultar os mortos? Intercessão aos santos, na verdade, é consulta aos mortos. Você está consultando uma pessoa que está morta, está falecida, e a Bíblia é clara com relação a isso. Outra passagem também. Entre ti não se achará quem consulte os mortos. Então, nós não podemos interceder aos santos, porque estaremos consultando os mortos. Mesmo que consultar os mortos possa ser entendido como consultar para saber se eu serei bem-sucedido, saber o destino, muitas petições são feitas nesse sentido também. E a abrangência da atividade, pelo menos ali no Antigo Testamento, na Torá, quando Levítico e Deuteronômio está sendo escrito, o que ele está falando não é só uma consulta, de fato, a respeito do futuro, mas é uma comunicação, um auxílio, uma busca de um auxílio espiritual das pessoas que estão falecidas. É hoje o que acontece em certas religiões. Se busca, então, a intervenção de pessoas falecidas, e a Bíblia está dizendo que isso não deve ser feito. Outra coisa, Isaías 8,19 é bem mais claro. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultam os mortos. Então é bem claro, não precisa de intermediários, não precisa de santos intermediários, se deve buscar diretamente a Deus. Isaías está sendo bem claro, será que um povo não deveria consultar ao seu Deus? A favor dos vivos se consultariam os mortos, então os mortos, biblicamente, não são intermediários, os santos não podem ser intermediários entre os vivos e Deus. Biblicamente, Isaías já está colocando isso aí como sendo proibitivo. Os católicos não somente pedem a intercessão dos santos, como também lhes prestam culto. Então, em reconhecimento a essa intercessão, as suas preces serem atendidas, eles cultuam os santos. Como é feito isso? Relativo às formas de culto, então eles fazem uma seguinte distinção. Primeiro, latria, que, segundo eles, é a adoração devida somente a Deus. E a segunda forma de culto seria a dulia, que em grego a gente pode traduzir como prestar honra, que seria a veneração aos santos, é reverenciar, é honrar. Então, eles fazem essa distinção com relação a isso. Dentro da dulia, eles ainda colocam uma outra distinção, a protodulia, que seria uma dulia específica a José, o pai de Jesus, porque foi, segundo eles, o primeiro santo, e o primeiro a quem foi reverenciado, já que Jesus estava debaixo da sua autoridade como pai. Então, eles colocam a protodulia, a primeira dulia, a São José. E a hiperdulia, hiper grande, não é? A grande veneração seria a Virgem Maria, porque é a mãe de Cristo, e que depois ela vai receber certos atributos que fazem com que sua veneração ela seja maior do que as dos demais santos. Uma distinção também dentro do catolicismo é que as dulias elas são opcionais. A veneração aos santos são opcionais. Você não precisa ser devota de determinado santo. Você não precisa ser devota de santo algum. Aconselha-se, mas não se exige. Mas devoto de Maria é uma obrigação de todo católico. Todos eles devem ser devotos de Maria. Por isso, a hiperdulia ela é obrigatória para o católico. A dulia seria o mesmo que prestar homenagem, prestar culto, segundo a visão católica. Por exemplo, quando nós prestamos dentro das Forças Armadas continência à bandeira, nós estamos reverenciando um pedaço de pano que lá representa a nossa nação, nosso país. Estamos reverenciando a bandeira. Eu fui militar do Exército e eu sei que para manusear a bandeira é um certo rito. Você não pode pegar a bandeira de qualquer jeito. Você não pode andar com a bandeira de qualquer jeito. Você tem que dobrar da forma certa. Há toda uma forma onde você guarda a bandeira, quando você hastia a bandeira, quando você desce a bandeira. Durante o hasteamento da bandeira não se pode fazer nada. Eu lembro que muitas vezes, por causa do meu horário, eu estava chegando no quartel
de carro, e quando olhava, a bandeira estava sendo hasteada. O que é que a gente fazia? Todos que estavam chegando naquele horário, paravam o carro, abria a porta, descia, ficava em posição de sentido, prestando continência ao pavilhão nacional que estava sendo hasteado. Ficava aquela fileira de carro com as portas abertas e os seus motoristas lá, prestando continência. Depois que acabava o hasteamento, a gente entrava no carro e seguia adiante. É um respeito. Então, eles colocam como sendo isso, prestar culto, ou como, por exemplo, cultuarmos personalidades patrióticas, heróis da pátria, como Tiradentes. Aí se faz estátuas, se dá um dia determinado, um feriado, como o feriado 21 de abril, dedicado à memória de Tiradentes. Seria isso que eles colocam como sendo veneração. Ou como, por exemplo, homenagear em festas, como o carnaval, se fazem os bonecos gigantes reverenciando, homenageando, então, personalidades que ficaram famosas durante aquele ano. Isso seria para eles a mesma coisa do que a veneração aos santos. Mas, com relação aos santos, não é isso que acontece. A gente verifica procissões em que a imagem de um santo ela sai à rua e as pessoas seguem como se ali fosse de fato santo. A gente vê a dedicação a certos dias como um dia santo, não é só um feriado cívico, mas é um dia santo mesmo, em que se dedica àquele santo, a preces, às imagens do santo, como se você ali estivesse diante mesmo do santo, acender velas aos santos como se uma forma de cultuar aos santos, de trazer luz àquele santo, e dobrar-se, ajoelhar-se diante de imagens de santos, e também usar medalhinhas, como se fossem talismãs, como se fosse uma proteção especial, particular do santo para ti. Isso extrapola o que a gente viu com relação a reverenciar e honrar. Isso vai mais além. Não é? Ninguém anda aqui com uma medalhinha aqui de Tiradentes, ou então a bandeira nacional. Você pode usar isso como simbolizando seu patriotismo, seu amor à pátria, mas não como se aquilo ali lhe concedesse uma graça especial, ou se aquilo ali tivesse um poder especial. A bandeira nacional agora tem um poder especial sobre mim. Não é isso. A latria, então, segundo ele, seria o reconhecimento de Deus como ser excelso, todo-poderoso, criador de todas as coisas. Então, a diferença da adulia é que você está honrando e reverenciando um santo. Na latria, não. Só existe latria quando você está reconhecendo algo como sendo excelso, todo-poderoso e criador de todas as coisas. Então, eles colocam que idolatria, que é idolatria, ou seja, a adoração aos ídolos, só acontece quando colocamos alguma coisa no lugar de Deus. E para eles, para colocar alguma coisa no lugar de Deus, é reconhecer que aquela coisa é toda poderosa e é criadora de todas as coisas. Porém, na prática, veneração e adoração acabam sendo a mesma coisa. Quando a gente observa a veneração dos santos e a adoração feita a Deus, na prática é a mesma coisa. A distinção ocorre apenas pelas pessoas que estão sendo adoradas. Então, eles vão dizer que, não pelo rito ou pela prática em si, pela ação, mas o objeto que está sendo adorado. Se o objeto é um santo, é veneração, é dulia. Se o objeto é Deus, é latria, embora os ritos, a ação seja a mesma. Então, o que vai qualificar se é latria ou dulia é o objeto que está sendo adorado. Acaba se tornando, então, isso. Atos dos Apóstolos, a gente vê o seguinte: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou que Cornélio se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Pedro, que é um dos principais, colocados como um dos principais santos da Igreja Católica, se Pedro não aceitou que Cornélio se ajoelhasse diante dele, também não vai aceitar, se tivesse ciência disso, que qualquer fiel se ajoelhasse diante de uma imagem dele. Então vejam que a Bíblia deixa bem claro que nós devemos prostrar-nos em adoração diante de homem algum, seja ele santo, seja até o apóstolo Pedro, a não ser a Cristo, a Deus. O significado de idolatria para muitos eruditos não seria o reconhecimento do ser adorado como Criador ou Todo-Poderoso. Por isso, porque se fosse assim, certos cultos, certos tipos de adoração, eles seriam desqualificados como idolatria, como, por exemplo, o que aconteceu na Roma Imperial, o culto ao imperador. É claro que quem cultuava o imperador sabia que ele não era o criador de todas as coisas e nem era o Todo-Poderoso, porque eles acreditavam em Júpiter, eles acreditavam nas divindades do panteão romano, eles acreditavam em todo aquele rol de deuses. Então sabiam que o imperador seria uma divindade menor se comparada a Júpiter. Mas a Bíblia diz que
o culto ao imperador, o culto a César era idolatria. Então, idolatria não tem a ver com apenas reconhecer que aquele objeto adorado ele é o Todo-Poderoso. Idolatria, para alguns, seria um amor incomensurável a algo, uma espécie de devoção, exatamente isso, uma devoção. Então, para muitos, a idolatria ela não tem a ver com o tipo de reconhecimento que você dá ao objeto, mas sim com o relacionamento que você tem com o objeto. Se esse relacionamento é um relacionamento de amor, e esse amor é um amor incomensurável, um amor que te domina, isso é idolatria. E não é somente com divindades, a gente pode ver idolatria com relação a times de futebol. Recentemente, aqui na última quarta-feira, tivemos um ato de vandalismo, de terrorismo, que é fruto de idolatria. Quando a delegação do Fortaleza foi atacada por torcedores rubro-negros, e eu não vou nem colocar torcedores, porque estarei maculando os torcedores, mas terroristas que são idólatras, e que vem ali o mal maior, um time de fora vindo aqui, e apedrejaram e jogaram uma bomba dentro do ônibus. Tiveram feridos. Então, vejam, isso é idolatria. Há pessoas que idolatram partidos políticos, personalidades políticas. Tem um amigo meu que você fale da mãe dele, mas não fale do determinado político. Se eu disser que ele é feio, ele fica com raiva. Então, vejam, isso é idolatria. Tem pessoas que idolatram seus cônjuges, seus namorados, seus pais, seus filhos, e a própria Bíblia diz isso. Aliás, antes de falar da Bíblia, eu vou falar do próprio catecismo católico, que ele diz isso também. Ele reconhece. O artigo 1723 do catecismo católico fala do amor à fama como idolatria. O artigo 2289 fala do amor ao corpo como idolatria, a busca pelo corpo perfeito. O artigo 2424 fala do amor ao dinheiro como idolatria. Então, eles reconhecem que idolatria está no catecismo católico, não tem a ver com o objeto. Não estou dizendo que o dinheiro é criador de todas as coisas e é todo-poderoso, ou que meu corpo é criador de todas as coisas, todo-poderoso. Eu estou dizendo que o amor a essas coisas é idolatria. Então, eles concordam. A Bíblia também, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, qual é o principal mal na Bíblia? É a idolatria. O primeiro mandamento é contra a idolatria, não terás outros deuses diante de mim. Então, o principal mal é a idolatria. Então, o amor ao dinheiro já é uma idolatria. A Bíblia está colocando isso. O próprio Cristo fala isso em Mateus 10,37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, idolatria com seus pais ou com seus filhos. Isso é idolatria. Então, idolatria tem a ver com amor. Então, se você ama algo em lugar de amar a Deus, se você busca, se devota a algo em lugar de se devotar a Deus, amar a Deus, você está cometendo idolatria. Lucas 4,8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, a mais ninguém, só a Deus darás culto. Catecismo da Igreja Católica, artigo 2113, a idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses, demônios, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro. Então vejam que eles mesmos reconhecem isso. Honrar e reverenciar uma criatura em lugar de Deus. E não é isso que acontece no culto aos santos? Para terminar aqui com relação ao culto aos santos, a gente vê os exageros que acontecem decorrente disso. É o catolicismo popular, não reconhecido por Roma, mas tolerado porque está aí, e nenhum bispo se levanta contra isso. Vou começar dessa estátua de Frei Damião, que não é canônico, não é canonizado, e que é cultuado aqui em Recife principalmente, como um santo católico, mesmo não sendo canonizado. E quem lê um pouco da biografia de Frei Damião, uma biografia não autorizada, mas uma biografia histórica, sabe de que ele foi um dos personagens históricos que perseguiu a igreja cristã, mandava destruir as igrejas cristãs, mandava matar pastores, contratava cangaceiros ou bandidos para fazer tocaia contra pastores que estavam transitando em determinada estrada e que eles já conheciam o caminho. Isso é registro histórico, não é falácia. E está sendo adorado, canonizado. Quer dizer, canonizado não, mas sendo venerado, ele não é canonizado. Venerado, adorado pelo catolicismo popular como santo. Um homem que mandou matar pastores, que mandou destruir igrejas.
Aqui no centro é um túmulo que tem aqui no cemitério de Santa Amaro, a chamada Menina Sem Nome. É uma menina que foi encontrada em 1970, não se sabe a sua identidade, por isso é Menina Sem Nome, ela foi enterrada como indulgente, e por causa da sua morte, ela acabou sendo adorada e hoje é venerada como santa. Qual o seu mérito? O que foi que ela fez em vida? Ninguém sabe nem quem ela é. Foi a morte dela, a morte trágica, foi uma morte violenta, que levou ela a ser acolhida como santo pelo catolicismo popular. E o último aqui, o mais gritante de todos, está em Mossoró. Esse túmulo é do cangaceiro Jararaca, um dos mais terríveis, violentos cangaceiros do bando de Lampião, que quando o Lampião tentou entrar em Mossoró, ele não conseguiu entrar, ele encontrou uma defesa muito grande, teve que recuar, e um dos seus cangaceiros foi capturado, que foi o Jararaca, que depois foi morto. Então vejam, o catolicismo popular está aí adorando como santo um cangaceiro que é assassino, violento, e a lista de crimes que ele tem aí é insuperável. Essa é a vida piedosa que está sendo colocada. Mas por quê? Por causa da morte, ele foi assassinado. Então vejam que não há razão, aí não é uma questão racional, é uma questão devocional, emotiva, é uma questão de amor, então mesmo. Culto às imagens. O culto aos santos, ele se manifesta principalmente no culto de imagens e no culto às relíquias de santos. Então aqui nós estamos vendo imagens, o primeiro estágio seriam as imagens dos santos, o segundo estágio seriam relíquias de objetos que pertenceram aos santos, como aí o véu de Oviedo, que segundo a tradição traz impressa a face de Cristo, é chamada a Santa Face, essa seria a face de Cristo. Alguns veem isso aí não como uma pintura, mas sim como, de fato, o véu que cobria o rosto de Jesus no sepulcro e que, quando foi tirado, estava lá impresso a face de Cristo. Só para falar nisso aí, que alguém poderia falar do sudário de Turim. O sudário de Turim seria o que cobria o corpo todo. Agora tem uma dificuldade, porque o sudário de Turim traz o rosto de Cristo também. Então, se o rosto de Cristo estava coberto pelo véu do Oviedo, como é que estaria também impresso no sudário de Turim? E só um detalhe: o sudário de Turim, em exames de carbono 14, colocou a data dele como provável fabricação 1300. Então, o pano teria sido confeccionado em 1300. Outra coisa, a projeção, aquilo ali foi, de fato, não é uma pintura, aquilo ali é um trabalho genial, é uma fotografia, mas ela traz a impressão de um homem em 3 dimensões, não seria um véu que teria coberto o corpo, porque senão o rosto teria deformado, porque seriam as partes de contato, mas ali está o rosto como sendo uma fotografia, e traz a ideia de um homem vivo, que teria sido crucificado, teria sido torturado, mas está vivo, porque tem sangue escorrendo. Sangue não escorre de pessoas mortas, principalmente pessoas que já haviam morrido, tinham descido, sepultada, não teria acontecido isso. Então, pessoa viva. Mas foi na ressurreição. E Cristo ressuscitou com sangue jorrando de suas feridas? Não é isso que diz as Escrituras. Então, só alguns detalhes com relação a isso. E o último ali são relíquias de mortos que também são cultuadas. Aqui está o crânio de São... Eu nem dá para ler aqui, mas é um santo católico aí. Eu tenho até colocado o nome dele, mas acho que é São Patrício, se não me engano. Mas está lá, no altar da igreja, onde está lá o crânio, e as pessoas vêm nesse relicário, beijam o vidro, não beijam o crânio, mas beijam o vidro, como um ato de culto aos ossos desse santo. O uso de imagens nas igrejas, vitrais, pinturas, ícones, ele teve pretexto didático de evangelizar os analfabetos, que não tinham contato com as escrituras, não podiam ler as escrituras. Então, eles tinham aquelas imagens para poder, esses fiéis, conseguirem visualizar as cenas bíblicas das histórias. Isso foi defendido por Gregório I, Gregório Magno, aquele papa que é conhecido pelo canto gregoriano, pelo calendário gregoriano. Ele defendeu isso. Porém, no século VIII, o que é que aconteceu? A igreja de Constantinopla, ela proibiu o uso de imagens, a chamada questão iconoclasta. Então, o imperador e o patriarca de Constantinopla proibiram na sua jurisdição o uso de imagens, porque eles entendiam que era idolatria. E houve, então, uma questão que atingiu Roma também com relação a isso, e propôs-se, então, um concílio. E foi o segundo concílio de Nicéia, em 787, e acabou decretando a veneração de imagens, ou seja, foi autorizado, e não só autorizado, mas dogmatizado o uso de imagens, fazendo uma distinção em que o culto à imagem seria uma iconodulia, é uma veneração, e não uma
latria, não seria adoração. Então, eles fazem essa distinção, mas eles autorizaram, então, tanto o culto como os santos já tinham sido colocados, agora o culto às imagens dos santos. E o próprio catecismo católico ele vai reconhecer algumas coisas, algumas dificuldades que isso tem biblicamente. Por exemplo, Êxodo 24:5, ele proíbe o uso de imagens em culto, não é? Está lá nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aqui é uma proibição a quê? É uma proibição à imagem a fim de culto. Não farás imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, imagens em uso de culto. Então, isso é proibido. Deuteronômio 4, 15 e 18. Guardai, pois, vós, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe. Então, eles não viram a Deus, não sabem a aparência de Deus, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Imagem de quem? De Deus. Então, é proibido a reprodução de Deus. Fazer qualquer figura que seja representando Deus é proibido, porque eles não sabem, Deus não apareceu a eles em imagem alguma, então eles não sabem qual a aparência de Deus para que se faça algum ídolo. Semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então, nada deve ser usado. Como eles fizeram lá no Sinai, né? um cordeiro, um cordeiro de ouro para poder cultuar o Deus de Israel, era essa a intenção. Ele proíbe, inclusive, semelhança de homem. Porém, mais adiante a gente vai encontrar que algumas esculturas foram feitas sim. Deus manda, farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas suas extremidades do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Então ele mandou que querubins fossem esculpidos em cima da Arca da Aliança. Outra imagem que a gente vê na Bíblia sendo colocada pelo próprio Deus, naquela questão em que os israelitas começaram a murmurar e Deus enviou serpentes venenosas no meio do arraial, e Moisés intercede pelo povo, e Deus diz a Moisés, faze uma serpente abrasadora, uma serpente venenosa, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e sarava. Então vejam, o uso de imagens. Os querubins eram um uso decorativo, representava a Deus, mas não recebia culto. Ali Deus não estava sendo cultuado, era uma forma de representar a Deus. E uma forma de mostrar na Arca da Aliança que Deus estaria ali. Mas não se confunde com Deus, porque a visão que nós temos bíblica de Deus é que Deus está assentado sobre os querubins. A ideia, então, que aquele seria a base do trono de Deus, e não o próprio Deus. Com relação à serpente, ela vai apontar para Cristo. Isso aqui é uma tipologia de Cristo. João 3,15 vai explicar muito bem isso, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E a questão de a serpente foi levantada para que aqueles que tivessem sido atingidos pelo veneno olhassem e fossem salvos, na verdade, uma tipologia. Porém, não era objeto de culto. Quando a serpente virou um objeto de culto, em 2 Reis 18:4, na época de Ezequias, olha o que aconteceu. Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, começou a cultuar, destrói. Então, essa é a ideia. No Catecismo da Igreja Católica, nas sessões sobre os 10 mandamentos, a seção 4ª comenta o mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O parágrafo 2129 afirma que tal imposição impede a representação de Deus. Mas a gente vê Deus representado em várias iconografias, essa iconografia da Santíssima Trindade, e Deus representado, e de uma forma que ele condena. A gente viu que não podemos representar Deus em semelhança de homem. Aqui está um homem, e um homem atingido pelo pecado. É um velho de cabelos brancos, e cabelo branco é sinal de pecado, porque é o sinal de envelhecimento, é o sinal de morte. E a morte é fruto do quê? Do pecado. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. Eu envelheço porque Adão pecou. Então, Deus jamais poderia ser representado como um velho que seja sinais de pecado. E, na verdade, essa iconografia de Deus como um velho é tirada, na verdade, de Júpiter, não de Deus.
Então vejam que a iconografia ela está em si errada. O parágrafo 2131 diz que a encarnação de Jesus justifica o culto dos ícones. E o 2132 afirma que quem venera uma imagem, venera a pessoa que está nela representada. Ou seja, se eu estou venerando a imagem de São José, eu estou venerando o santo, eu não estou venerando aquela imagem. E mais adiante vai dizer que quem venera um santo está venerando, na verdade, adorando a Deus. Ali naquele santo está a graça de Deus. Então, quando você venera um santo católico, na verdade, você está adorando o Deus que age através daquele santo. Mas isso aí é uma falácia. Não é? Se a gente pudesse fazer uma comparação tosca, eu poderia citar um exemplo aqui, uma história hipotética de que, por exemplo, você é casado, sua esposa vai ter que morar um tempo longe de você, questões profissionais, tudo, você fica sozinho, e você está com saudade de sua esposa e começa a se relacionar com a irmã dela, que é muito parecida com ela. Quando ela descobre que vai conversar contigo, questionar, não, eu estava fazendo isso em lembrança a você. É uma analogia tosca, mas é mais ou menos isso, é uma idolatria. E muitas vezes na Bíblia a idolatria é tratada como adultério. É tratada como adultério, justamente isso, vocês estão traindo a Deus com imagens, porque a gente viu que o ponto principal da idolatria é o amor. A doutrina católica ela distingue o ícone do ídolo. Para eles, as imagens elas têm função diferente. Quando é ícone, como no caso da serpente de bronze, ela remete a Deus. Quando é ídolo, ela se faz no lugar de Deus, como aquela imagem egípcia da deusa Wadjet, que seria um Deus próprio. Na prática, não é assim. Na prática, as imagens elas recebem amor e elas não podem ser distinguidas. Isso te reflete a Deus, isso te remete a Deus e isso aí se coloca no lugar de Deus. Na prática, estão todos sendo colocados no lugar de Deus. A Virgem Maria, deixa eu ver só o horário aqui, porque ainda dá um tempinho. A Virgem Maria, e eu vou correr com isso. O dogma da virgindade perpétua de Maria é um dos dogmas da Igreja Católica, mas biblicamente a gente vê que esse dogma não se sustenta. Maria, a passagem bíblica diz que Maria ficou virgem até, José não teve relações com ela até o nascimento de Cristo. Então, houve um até, ou seja, o escritor sagrado não colocaria até se não houvesse um ato posterior a isso. E a Bíblia fala claramente que Jesus teve irmãos. E quando cita os irmãos, fala sua mãe e seus irmãos, ou seja, fazendo uma relação parental aí. Não teria como citar a mãe e citar os irmãos. E há quem diga, mas esses irmãos eram primos. A palavra adolfoi, em grego, que está usada lá nos evangelhos, não indica primos, mas indica irmão mesmo. Aí alguém que diga assim, não, mas esses eram filhos de José, antes do casamento com Maria. Se assim fosse, os irmãos de Jesus seriam mais velhos que ele. Mas a história registra que todos eles sobreviveram, apesar de serem martirizados, eles viveram bem mais que Jesus. Dá a ideia de que Jesus seria o mais velho. E quando Jesus vai entregar a sua mãe, a João, significa que a mãe de Jesus estava com Jesus, por ele ser o arrimo de família, o primogênito. Senão ele estaria com, por exemplo, Tiago, que talvez fosse o primogênito. Maria estaria aos cuidados de Tiago e não aos cuidados de Jesus. Então não se sustenta. Outra coisa, na época de Jesus, a virgindade não era sinal de pureza. Não era sinal, a não ser uma pessoa não casada, mas uma mulher que não casava, que não tinha filhos, ela não era tida como agraciada. Por isso que as mulheres elas queriam casar e queriam ter filhos, isso era sinal de bênção sobre ela. Então não faz sentido se a gente pegar, pensarmos em virgindade perpétua na época de Cristo, isso seria uma maldição para a mulher, porque ela não seria casada, ou sendo casada não teria filhos, e a mulher dependia de um filho. Por isso que as viúvas que não tinham filhos, elas eram desamparadas, porque a mulher dependia ou do pai, ou do marido, ou do filho. Então, se ela é viúva, não tem mais o marido, o pai morreu, e ela não tem filhos, ela estaria desamparada. Então, uma mulher que tem muitos filhos, ela é tida como abençoada. A gente vê pela história de Ana, a mãe de Samuel, a gente vê por outras histórias, e Isabel, quando tem um filho. Então, vem que elas são chamadas de agraciadas, abençoadas, porque agora tem filho. Então, não fazia questão isso. Agora, na Idade Média, sim, quando o sexo ela passou a ser visto de forma negativa, pecaminosa. A virgindade, então, significa sinal de pureza. Maria é a corredentora, ela é redentora junto com
Jesus. Então, isso é um dogma que não se sustenta biblicamente. Maria foi coroada a rainha dos céus. Está aqui uma iconografia de que, segundo os católicos, quando ela assunta aos céus, ela é coroada por Jesus e por Deus. Isso também não encontra amparo bíblico. Nenhuma criatura deve ser coroada, senão o Senhor é o rei de todas as coisas. Ele não divide seu trono com ninguém, nem mesmo com a sua mãe terrena aqui. Outra, o dogma da Imaculada Conceição, que foi proposto em 1854 pelo Papa Pio IX, diz que Maria foi concebida sem pecado. Não é Jesus que foi concebido sem pecado, é a própria Maria foi concebida sem pecado. Mas os evangelhos dizem o seguinte: a própria Maria, no seu canto, quando encontra Isabel, ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ora, porque se ela não tinha pecado, eu estaria chamando Deus de Salvador. Salvador é aquele que salva você de algo. E qual é o algo? Pecado. Ela reconhece que é pecadora. Maria era pecadora, apesar de gestar menino Deus. E Jesus ser puro, ser santo, não ter o pecado original, mas ela era pecadora. Então esse dogma não se sustenta biblicamente. O dogma da Assunção de Maria, que foi proposto em 1950 por Pio XI, também diz que Maria foi assunta aos céus. Alguns dizem que ele deixou aberto, alguns vão dizer que após a morte, outros que vão dizer que foi em vida. Mas também dizer que ela foi assunta aos céus, como Cristo foi assunto aos céus, é trazer as qualificações de Jesus para Maria. Também não se sustenta biblicamente. Maria medianeira, ou seja, ela é mediadora entre Cristo e a igreja, ou seja, Cristo já é o mediador entre nós e Deus. Aí agora tem uma mediadora entre Cristo e nós. Acaba que fica um corredor de mediadores. Isso não se sustenta também. Jesus é o único caminho para Deus, não há outro. Ele diz: eu sou o único caminho, o único meio para chegarmos a Deus é Cristo, não é Maria. E ele não coloca também mediadores entre ele. Ele é o nosso sacerdote. Não existe sacerdote do sacerdote. Para eu chegar no sacerdote, eu preciso de um outro sacerdotisa. Não há essa ideia biblicamente. Quantas aparições marianas eu iria falar, mas por causa do tempo eu não vou falar, só explicar que muitas delas aí são o que chamam de pareidulias, são na verdade, você vê uma imagem, você logo associa ela como sendo Maria, então algumas são manifestações que de fato teriam acontecido, mas mostra a ideia que está por trás disso, é que Maria realmente intercede como aparece no mundo dos vivos. E vamos correr com isso aqui, falar um pouco sobre, eu estou ainda dentro do horário, apesar de estar extrapolado às 11h30, mas eu estou tentando fazer 1 hora de aula, né, dentro da hora que eu comecei. Se você realmente tem compromisso, não fique constrangido. Fontes de autoridade. Então, a Sagrada Escritura é a primeira fonte de autoridade da Bíblia, da Igreja Católica. A Bíblia Católica ela possui 73 livros, sendo 27 livros do Novo Testamento, que são comuns aos protestantes também, 39 livros do Antigo Testamento, que são comuns também a nós, protestantes, e corresponde exatamente aos 24 livros da Taná, Bíblia hebraica. Por que 39 e 24? Porque na Bíblia hebraica muitos livros eles estão unidos, como 1ª e 2ª Reis seria um livro só, 1ª e 2ª Crônicas um livro só, Esdras e Neemias um livro só. E 7 livros e 10 inserções do Deuterocânon, esses aí só no cânon católico romano, que seriam aí então a relação de livros, relação de intercessões em amarelo no livro de Esté, em azul no livro de Daniel. Quando você estiver assistindo no YouTube, congela essa tela e você pode ler. Eu não farei isso agora por causa do tempo. Quais são as alegações? De acordo com o catolicismo, a autoridade da Bíblia decorre da Igreja Católica através da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Ou seja, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério antecedem a Bíblia. Assim, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério possuem primazia sobre a Bíblia. Por que eles dizem isso? Porque, segundo eles, o Sagrado Magistério, através dos apóstolos e hagiógrafos, que são os escritores sagrados, produziu a Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento. E também a Sagrada Tradição preservou e transmitiu os livros da Bíblia. E, por fim, o Sagrado Magistério, através dos bispos, escolheu e determinou quais livros seriam os livros canônicos da Bíblia. Então, já vi alguns católicos dizendo: vocês protestantes, vocês têm uma herança da Igreja Católica, vocês não reconhecem, vocês só têm a Bíblia por causa da Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica que determinou e preservou a Bíblia. Será mesmo? Vamos ver algumas respostas. Primeiro, a Bíblia é anterior ao magistério católico, pois o Antigo Testamento é parte integrante da Bíblia.
quando Jesus e os apóstolos se referem às Escrituras, ele não se refere ao Novo Testamento, porque ainda não tinha sido escrito, se refere ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele foi produzido pelos profetas de Israel, desde Moisés até Malaquias. E quem reconheceu o cano do Antigo Testamento não foi nenhum magistério católico, foram os sacerdotes e mestres de Israel, através da condução histórica soberana de Deus. Deus conduz a história para que as Escrituras fossem preservadas, usando então os sacerdotes e mestres de Israel. Quanto ao Novo Testamento, ele foi escrito pelos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos, no caso de Lucas e Marcos, e também dos irmãos de Jesus, Judas e Tiago. E nenhum deles era da igreja de Roma. Então vejam que nenhum deles era da igreja, eram de igreja de Antioquia, de Jerusalém, mas nenhum deles das igrejas da Ásia, no caso de Lucas, mas nenhum deles da igreja de Roma. O erro está em confundir a igreja cristã primitiva com a igreja católica apostólica romana. Quando Jesus diz que fundará sua igreja, ele não está falando que fundará a igreja católica apostólica romana, como alegam os católicos. Fundar a igreja significa fundar a igreja como a igreja universal, da qual a igreja de Roma fazia parte. A alegação dos católicos é que, quando Jesus diz que está fundando a igreja, está fundando a igreja católica apostólica romana. Isso não é verdade. Está fundando a igreja cristã, da qual a igreja de Roma, que ainda não existia, irá fazer parte, mas não exclusiva. Abraça toda a cristandade, isso aí. A igreja católica ela se origina, de fato, da igreja de Roma, há 2000 anos, mas sofreu alterações de governo, identidade e crença, de forma que ela já não é a mesma. A igreja de há 2000 anos atrás, a igreja de Roma, não é mais a igreja católica apostólica romana. É como no caso do Brasil. Quantos anos tem o Brasil? Tem mais de 500. Mas eu diria que o Brasil colonial é o mesmo Brasil do imperial e é o mesmo Brasil do Brasil republicano. Nem dentro da república nós somos o mesmo Brasil. Eu diria até mais. Há 3 anos atrás éramos um Brasil, hoje nós somos outro Brasil. Então vejam que as instituições elas mudam com o tempo. Então dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mesma Igreja de Roma da Igreja Primitiva, não, ela na linha do tempo, sim, ela surge como contínuo, mas não é a mesma instituição porque sofre alterações. Do mesmo jeito como o Brasil republicano não é o mesmo Brasil imperial, não é o mesmo Brasil colonial. O reconhecimento da sacralidade dos escritos dos apóstolos aconteceu primariamente entre os próprios apóstolos. Eles sabiam que estavam produzindo escritura. Veja o que Pedro fala a respeito de Paulo. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ali fala, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. E depois fala mais adiante, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. O que Pedro está fazendo? Reconhecendo os escritos de Paulo como escritura. Então, eles sabiam que estavam escrevendo escritura. A tradição oral produziu muitos escritos, além dos 27 do Novo Testamento, que não foram canonizados. Então, eu não posso dizer que a tradição oral, o que era produzido era canonizado. Porque o pastor de Hermas, que é um livro que foi muito usado na igreja primitiva, ele não foi canonizado, embora em algumas coleções das igrejas primitivas ele está lá constando junto com os escritos do Novo Testamento. E durante algum tempo, alguma igreja ou outra pretendeu que esse livro fosse um livro canônico, mas ele acabou, diante da soberana manifestação, da soberana manipulação de Deus na história, ele não foi colocado no cânon do Novo Testamento. O Evangelho de Tiago, o Evangelho gnóstico, que foi produzido em Alexandria, descoberto em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, e que contém ensinos doutrinários heréticos do gnosticismo, e era produzido pela tradição cristã, mas não foi utilizado, nem na sua época. Os gnósticos queriam empurrá-lo no cânon, mas ele não entrou. A Epístola Severa de Paulo aos Coríntios, escrita por um apóstolo, mas não é um escrito apóstolo que também não entrou no cânon. Por que não entrou no cânon? Porque Deus, em sua soberana vontade, disse que essa carta, embora escrita por Paulo, deveria ser canônica. Eles têm as suas razões com relação a isso. Nós não sabemos porque não temos acesso a essa carta. Assim, a formação do cânon não é mérito da tradição cristã, ainda que não a sagrada tradição cristã católica, mas mérito da ação soberana de Deus na história. E olha, nessa época não existia a sagrada tradição católica. Por quê? Porque a igreja de Roma estava surgindo aí. A tradição era a tradição da cristandade toda. Todos esses livros que eu falei, nenhum deles foi escrito na jurisdição de Roma. O Sagrado Magistério não é responsável pela determinação da canonicidade dos 27 livros do Novo Testamento.
Primeiro, não existia sagrado ministério católico romano, os concílios eram formados por delegados de todas as igrejas cristãs do mundo, inclusive as heréticas, os gnósticos. Daí, por isso, os concílios para discutir a respeito do cânon. Deus já havia estabelecido a canonicidade dos livros do Novo Testamento, inclusive retirando alguns escritos apóstolos. Como eu falei, não é? A carta aos Laodicenses de Paulo, a carta severa aos Coríntios de Paulo, através das relações de livros conhecidos pela maioria das igrejas cristãs. Então, a maioria das igrejas cristãs tinha uma coleção de livros do Novo Testamento. Então, como a maioria possuía aquela coleção, Deus foi trabalhando a história, manipulando a história para que aquela coleção majoritária ela fosse reconhecida como sendo os 27 livros do Novo Testamento. O papel dos concílios na questão do cânon foi unificar para toda a igreja a relação dos 27 livros. Por quê? Algumas igrejas possuíam 24, outras possuíam 30. Algumas eram heréticas e queriam empurrar livros que não estavam nesse rol, como a igreja de Alexandria, que queria empurrar a sua biblioteca de gnósticos, que são aqueles evangelhos espúrios e apocalipses espúrios. E outros queriam tirar, como os marcionitas, que não reconheciam todos os livros do Novo Testamento, reconheciam poucos, e de alguns até com críticas severas. Então, os concílios se reuniram para poder fechar isso para toda a igreja, e não para fechar o cânon, mas para fazer um reconhecimento e unificar toda a igreja em cima da coleção majoritária que as igrejas possuíam. Outro erro é considerar que o instrumento é maior do que a obra. O autor de toda a Bíblia é Deus, que utilizou como instrumentos os escritores bíblicos. Assim, Moisés não é maior que a Torá, Davi não é maior que os Salmos, e os apóstolos não são superiores às suas epístolas canônicas. Né? Paulo fala que Pedro foi merecedor de uma repreensão. Então, ele repreendeu Pedro, então Pedro não era infalível. Já os escritos de Pedro, que estão nas Escrituras, são infalíveis. E o magistério não teria primazia sobre a Bíblia. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 66, afirma que a revelação já está completa, embora ainda que não plenamente explicada, que seria então o papel da Sagrada Escritura. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Gente, eu vou pedir então a paciência dos irmãos. Eu sei que vou extrapolar a partir de agora o meu tempo, mas eu quero fechar porque o próximo assunto é a relação aos apócrifos, e muito me foi perguntado a respeito disso. Se você tem compromisso, mais uma vez eu ligo, não fique constrangido em sair. Mas eu vou dar uma terminada nisso aqui, quem puder ficar, agradeço. Não irei passar de meio-dia, pode ter certeza. Eu terminarei antes, porque é só esse assunto que falta aqui. Na época de Jesus e dos apóstolos, haviam duas coleções de escritos do Antigo Testamento. A Tanar, usada pelos judeus da Judéia e Galileia, e a Septuaginta, usada pelos judeus de Alexandria, e algumas sinagogas gregas espalhadas pelo mundo grego. Por quê? Porque eles não falavam mais o hebraico, o que tinha para eles era a tradução grega, a Septuaginta. Os apócrifos não se encontravam na Tanar, nos escritos da Judéia, dos judeus da Judéia, mas foram encontrados em algumas versões da Septuaginta, e livros diferentes, não é? Vimos que são 25 livros apócrifos, algumas tinham 10, outras tinham 3, outros tinham 17, então isso variava. O concílio de Jânia, que ocorreu, Jânia é uma cidade que substituiu Jerusalém com a queda de Jerusalém, em 90 d.C., um concílio judaico rejeitou os 25 livros apócrifos propostos por judeus de Alexandria. Eles se reuniram justamente porque estavam surgindo os cristãos com os escritos do Novo Testamento e os judeus de Alexandria propondo os escritos gnósticos do judaísmo. E eles se reúnem e fecham no concílio de Jânia com os livros que nós conhecemos do Antigo Testamento, que nós temos em nossas Bíblias. Os católicos afirmam que os apóstolos não usavam a Tanar, mas a Septuaginta. Então eles dizem, ora, os protestantes, o cânon dos protestantes do Antigo Testamento é baseado na Tanar. O nosso católico é baseado na Septuaginta. Por quê? Porque os apóstolos usavam a Septuaginta. De fato, muitos apóstolos, eles quando estavam escrevendo em grego, ao invés de terem o trabalho de pegar o texto hebraico e traduzir para o grego, ele já pegava a versão traduzida já por alguém, né? A Septuaginta já estava pronta, então ele utilizava. Mas isso não era sempre. A gente vê que em alguns trechos do texto do Antigo Testamento,
que está em grego não foi tirado da Septuaginta, mas o próprio autor foi lá e traduziu pessoalmente. Por quê? Porque ele olhou para a Septuaginta e disse, espera aí, isso aqui é uma tradução, não está muito correta não. Essa tradução aqui está meio tosca, aqui, eu não estou gostando, eu vou fazer minha própria tradução. Então, não era sempre que eles usavam a Septuaginta, eles usaram muito, mas não foi sempre. Muitas vezes eles próprios traduziam diretamente do hebraico para o grego, quando estavam escrevendo o texto em grego. Outra coisa, é que o cânon do Antigo Testamento foi determinado por Damaso no primeiro concílio de Roma, em 382, e estabelecido na Vulgata de Jerônimo. É isso que os católicos dizem. Mas, na verdade, a gente viu no domingo passado que Damaso, quando fez a sua relação, ele não reconheceu 2 Macabeus nem 2 Coríntios, mas na Vulgata, 2 Macabeus e 2 Coríntios estão presentes. Então, Damaso, ele não determina o cânon, porque senão a Vulgata estaria um cânon diferente da dele. O Concílio de Trento, em 1546, teria apenas reafirmado o cânon da Vulgata, uma vez que Lutero havia suprimido o deuterocano na sua tradução alemã. Essa é uma alegação católica, mas que não corresponde à verdade. O que acontece é que, de fato, realmente, quando Lutero vai traduzir, ele usa o Antigo Testamento hebraico para traduzir para o alemão, embora ele preserve a relação canônica da Septuaginta e os nomes da Septuaginta, mas ele usa o texto hebraico, por isso que ele não coloca o deuterocano, que estava na Septuaginta. E o Concílio de Trento é o concílio contra a reforma. Se é contra a reforma, então se os reformadores aceitaram o cânon da Tanar, do Antigo Testamento, nós vamos aceitar o cânon da Septuaginta. E aí nesse momento, eles vão oficializar e dizer que apenas a Vulgata é reconhecida como tradução oficial da Igreja Católica. Nenhuma outra tradução ela é permitida. Então, isso aconteceu em Concílio de Trento. Os apócrifos trazem ensinos estranhos à fé judaica e cristã. Por exemplo, em Tobias, o arcanjo Rafael ensina a Tobias supostas práticas de magia, como forma de exorcismo, quando diz que, queimando o coração de um peixe sobre uma brasa, a fumaça expulsará todo o mau espírito. Está lá em Tobias 6, 1-9. Ensinando magia, feitiçaria, o que é proibido pelas Escrituras. Ensina também que quem dá esmolas fica livre da morte e tem todos os seus pecados perdoados. Está lá em Tobias 19:9. Então, você dá uma esmola, tem seus pecados perdoados. Cometeu um pecado, vai lá, meu irmão, vou dar uma esmola aí, pronto. A morte expiatória de Cristo não é suficiente, você precisa dar esmolas para ser salvo. Não basta crer em Jesus. Outra coisa também, nem Jesus nem os apóstolos fizeram uso dos apócrifos. A gente vê, os apóstolos usaram a Septuaginta, mas eu não vejo eles usando os livros apócrifos da Septuaginta. Vejo eles usando um cânon do Antigo Testamento, que era comum a todos os judeus. Mas nenhum deles citou a Septuaginta, exceto Judas, na sua epístola, que usa assim 2 livros apócrifos, mas nenhum deles está no cânon católico, Enoque e a Assunção de Moisés. Quando ele vai falar sobre a disputa do arcanjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés, a assunção de Moisés. Quando ele fala dos anjos que foram presos em cativeiro, está usando Enoque. Eles usaram 2 eventos históricos que estão narrados nesses livros apócrifos. Não quer dizer que os apócrifos são canônicos ou são inspirados, mas aqueles eventos de fato aconteceram e estão narrados ali, como Macabeus cita a história da revolta dos Macabeus, que foi um fato histórico, e está lá registrado, mas nem por isso o Macabeus é inspirado. Então ele usa aquela fonte histórica no seu livro. Mas esses 2 livros não fazem parte do cânon católico, então eles não usam a Septuaginta. Jerônimo, no prólogo da Vulgata, destacou que os livros adicionais não eram divinos e nem faziam parte do cânon. Na própria Vulgata tem esse adendo, essa explicação, essa nota explicatória. Gente, eu vou terminar por aqui, eu não vou falar mais sobre a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, porque eu já falei sobre eles no domingo passado. Eu termino aqui, agradeço a todos que ficaram comigo até esse momento, como eu falei,